Saravá, axé. Você que está agora vendo esse vídeo, você é um dos privilegiados de fazer parte dessa turma beta do treinamento Preto Velho, o mestre da inteligência emocional. E esse vídeo aqui tem como proposta esclarecer para você o que virá a ser efetivamente essa experiência. Olha que curioso. Eu já mandei por e-mail algumas explicações e o mais impactante é que a gente já tem uma relação de muita confiança e o que faz toda a diferença num processo de resultados. A gente está vivendo um momento, eu entendo que existe um momento especial que está acontecendo no que se trata de espiritualidade religiosa, em que os mestres espirituais estão incentivando, ou melhor, impulsionando um chamamento de aprofundamento dos indivíduos, do ser humano, nele mesmo. Você já me ouviu algumas vezes, eu acredito, falar sobre isso, falar sobre a necessidade nesse ambiente religioso que é a Umbanda, a qual eu represento aqui, que é por meio dela que você se conecta comigo, de que nesse contexto religioso existe uma proposta poderosa, revolucionária e, acima de tudo, rompedora dos padrões, dos paradigmas que existem aí. Eu falo isso, talvez você escute, as pessoas escutem e acham até bacana ou bonito, porque quando você fala assim de uma religião, nossa, essa religião é revolucionária, essa religião é extraordinária. Num meio social que é a Umbanda, de pessoas que são rebeldes, por isso são umbandistas, por isso se identificam com a Umbanda, porque há uma rebeldia interna, já é alguém que sai do comum, a princípio sai do comum para poder se atrair por algo tão atacado, de uma forma pejorativa, sobre quais são seus valores, a sua verdade. E aí você já é diferenciado por isso, o umbandista já é diferenciado por isso. Agora, existe o encantamento e depois não existe o aprofundamento. Então nós estamos vivendo um tempo novo. É fato que o que eu estou falando aqui não está sendo dito. Então, por que você é privilegiado? Não é porque você está comigo, mas é porque você, junto comigo, nós estamos acessando uma proposta que vai nos conduzir cada vez mais a níveis de consciência cada vez mais avançado, e é isso que vai nos colocar num processo ativo de evolução. Num tempo em que ETs estão conversando pela mediunidade, num tempo em que a figura do Preto Velho ainda recebe um olhar pejorativo, a relação com o terreiro ainda é de total dependência, não é uma mera codependência. Num tempo em que as extremidades estão cada vez mais evidentes, a polarização social, então cada um abraçando uma causa para si e lutando por aquilo com unhas e dentes e sangue nos olhos, e a gente vê uma humanidade muito estressada.
20% da população planetária terá ou teve depressão. Isso representa 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que nesses próximos anos vão ser acometidos por essa doença, por exemplo. Eu ainda acredito que essa é uma estatística bastante generosa, assim. Se eu me basear nas estatísticas que eu tenho contato no ambiente de terreiro religioso, portanto, o que é mais desesperador, porque no ambiente religioso pressupõe-se indivíduos mais saudáveis. E é mentira, é mentira. É nesse ambiente que os mais doentes se aproximam. E se eu te disser que a cada 10, 7 pessoas que se aproximam do terreiro que eu tenho contato, de 10, 7 pessoas estão em algum quadro de depressão, então a gente está falando de 70% e isso é gritante. E se não é a depressão, são outras doenças comportamentais e químicas. Então a gente vê um grande número, quase uma totalidade envolvida em distúrbios emocionais que afetam o seu comportamento, que altera sua estrutura química. E não se sabe, né, não se percebe num tempo razoável como sair disso. E aí se reza cada vez mais e pouca efetividade a gente vê. Por quê? Porque tudo que você precisa do sagrado, do divino, já está em você. E o caminho de solicitação o tempo todo, né, de encomenda de uma ação divina o tempo todo, tende a tornar você cada vez mais cego diante a manifestação da graça. Porque se você não consegue identificar a graça divina, né, o milagre divino, no fato de que você está vivo, no fato de que você respira, e que de repente você tem uma saúde, e que de repente você consegue se comunicar com as pessoas. Se você não consegue ver gratidão nessas manifestações do milagre diário, dificilmente você consegue interagir com o sagrado em questões mais imediatas de estresse pontual do seu dia a dia, da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas questões pessoais. Bom, e aí é que nós estamos nesse ambiente. Somos pouquíssimos envolvidos aqui, 30 pessoas. E aí nós vamos desenvolver um treinamento que tem como base a inteligência emocional ensinada pelo Preto Velho. E que, então, quando eu falar de Preto Velho, e a gente vai ter o próximo vídeo que eu te entregar, vai ser já sobre o Preto Velho propriamente, né? Então, onde eu vou trazer a questão do espiritual, questões do religioso e o olhar neurológico do comportamento do mestre espiritual, que são os pretos velhos. Mas só para que você entenda agora, nessa minha breve apresentação, o preto velho, a gente sabe religiosamente, simbolicamente, que é o ancião. E que enquanto ancião, né, ele é o mestre da sabedoria, da humildade, da
Resiliência. Por aí que você chegou aqui comigo, você veio querer saber melhor sobre a resiliência em Preto Velho, que é a capacidade de se adaptar às circunstâncias com maleabilidade e superar as dificuldades, entender, aprender. O que é a sabedoria do Preto Velho? O Preto Velho é o indivíduo, é o ser humano que viveu, assim como eu, como você, experiência de dor, de perda, de ganho, de alegria, de tristeza, de sexo, de tudo que o ser humano tem. E que diante a dor, e aí ele simboliza uma dor extrema, que é a condição de escravo e coisa e tal, mas que diante a dor, perante a dor, foi resiliente e teve aprendizado ativo. O aprendizado ativo é a capacidade que mentalidades emocionais, entendeu? Que pessoas emocionalmente inteligentes conseguem exercer. Saca o que eu estou falando, agora presta atenção. A sabedoria é um processo de quem vive a vida com aprendizado ativo. O que significa? Por exemplo, é quando você tem uma inteligência emocional ativa, desperta, treinada, cada vez mais treinada. Para quê? Para que diante a dor, diante as dificuldades, diante o desapontamento, as frustrações, os problemas, a doença, ao invés de você enfraquecer, deprimir, adoecer mais ainda, você aprender a tirar lições, aprendizados e transformar isso em ação, para que nunca mais se repita aqueles mesmos danos. É isso. Então imagine só quanta coisa que a gente vai extrair da sabedoria do Preto Velho. Então existe as orientações trazidas mesmo pelo Preto Velho, Pai João de Angola e Vô Benedito que me ampara. Existe muito mais do que isso, existe a minha experiência sacerdotal, espiritual, junto com essas mentalidades, junto com essas entidades espirituais. Então eu uni orientações, uni a minha experiência e o meu conhecimento em outras áreas. O ser humano é a minha paixão. O comportamento humano é o meu objeto de interesse. E a superação, o crescimento da consciência humana, da dor humana, é a minha devoção. Então, como médium, sacerdote, um dos papéis que eu exerço, o meu foco é no ser humano, é em você. E eu identifiquei já há bastante tempo, né, são inquietações que me aplacam, do quanto o indivíduo, os indivíduos estão presos nas suas dores, encarcerados. Então, alguns pontos importantes que a gente vai trabalhar aqui durante 33 dias quando der o start. Start previsto para 12 de agosto. Anote essa data e eu vou passar por e-mail detalhes e por WhatsApp. O indivíduo vai aprender aqui, você, a entender como funciona a mente. Por quê? Porque muito do que você acha que é espiritual são projeções da mente. Se você não entende como funciona a mente, como são os processos neurológicos, como são os condicionamentos neurológicos, como flui o pensamento e como o pensamento determina sentimento e o sentimento
ancorado com o pensamento, vai desencadear no cérebro uma série de liberação neuroquímica que te adoece, que te prejudica, que te afeta negativamente. E aí é que a gente vai desenvolver inteligência emocional a partir do entendimento de como funciona a mente, com estratégia de como você vai lidar com isso, para que você, ao final dos 33 dias, tenha conseguido entender mecanismos para gerenciar suas emoções. Porque o indivíduo que sabe gerenciar suas emoções, ele está no controle de tudo. O indivíduo que lida com os fluxos emocionais perturbadores, estressantes, aprisionadores, sequestradores da sua paz, que ele consegue lidar com isso, não é em 33 dias que você vai ficar fera, mas ao longo de 33 dias você vai ter acesso ao mecanismo. Depois disso você vai treinando diariamente, você vai vivendo isso diariamente e a gente vai ter outras oportunidades de ir explorando isso junto também. Mas nessa proposta aqui é isso. Então, cientificamente, a teoria da inteligência emocional é programação neurológica, neurolinguística, neurociência, né, psicologia positiva, a teoria da felicidade, tudo isso a gente vai usar aqui bastante, né, compreensões do universo do coaching, para que você possa assimilar isso e usar como seus benefícios. Qual é o objetivo final? É você ter meios de iniciar estrategicamente um processo de gerenciamento emocional. Porque é a sua mente e as suas emoções descontroladas que escravizam você, que sequestra a sua paz, que anula a sua saúde, a sua energia vital, a sua espiritualidade saudável e que te torna, por isso, uma vez enfraquecido, dependente cada vez mais de prováveis ações externas espirituais para fazer o seu caminho acontecer. Quando a gente fala de evolução, a gente tem que entender que a evolução ela só acontece através de um processo claro de evolução dos degraus da consciência. E os degraus da consciência é a sua vida agora. Se você está sofrendo, está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está muito ansioso, você está vivendo no futuro. E só quem vive no presente consegue experimentar a paz. Porque o fato é o que acontece agora. O que você imagina para o futuro são ansiedades, são doenças que vão se desenvolver. O que você se prende no passado é a sua depressão, é o que te entristece, é o que te paralisa. E você ficaria escandalizado de identificar, de saber, poder entender o quanto a maior parte de nós vive a maior parte dos dias entre passado e futuro e negligencia completamente o presente. Então aqui nesse processo teremos uma etapa de mindfulness, de meditações, para que a gente possa entender todo esse processo. Haverá duas formas, e eu vou explicar isso por escrito, de desenvolver esse treinamento. Um plenamente comportamental e outro que é o comportamental com religioso. Você vai usar alguns materiais, são poucos materiais, basicamente 4 velas de 7 dias e incenso em alguns elementos. Já adianto, caso você tenha algum problema com acender vela, incenso e coisa do tipo, você vai optar em seguir o ritmo do acompanhamento comportamental que eu vou dar e não vai precisar fazer essas questões mais religiosas. Eu imagino que é o seu interesse fazer completo. Tá bom? Então, muito grato pela sua atenção
eu vou te enviar no próximo dia, por escrito, mais orientações. Então, logo iniciaremos o nosso treinamento e eu preciso que você já vá se adiantando com tudo. Por isso, eu vou passando paulatinamente as informações e você vai se organizando. Por quê? Porque é diário. Quando começar, no dia 12 de agosto, que é previsto, então todos os dias, durante 33 dias, a gente tem um compromisso de ações. Tá bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Receba mais uma vez a minha alegria, a minha gratidão de você ter aceito esse chamado. Você vai mergulhar no universo do preto velho e desenvolver uma inteligência emocional ancorada na sabedoria, na resiliência, na simplicidade do preto velho. Se você conseguir instalar isso na sua vida nos próximos 3 meses, um mês é comigo, depois você vai ficar mais 2 com desafio. Em 3 meses você instalar 15% do que eu vou te apresentar, eu tenho a tranquilidade, a serenidade e a paz de dizer: a sua vida não será mais a mesma para melhor. E isso é o que faz sentido para mim, esse é meu propósito aqui. Então, muito grato. Agora, 50% sou eu que faço, que é entregar conteúdo e ensinar você. Os outros 50% do sucesso, que vai virar os 100%, só depende de você. Se organize, chega de desculpas, não crie desculpinhas, historinhas, não pare de se enganar. Essa é a sua vez, essa é a sua hora, você pagou para isso, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E eu agradeço por poder ser parte disso no seu caminho de iluminação. Grande abraço, saravá, e a gente vai se falando.